Bom, nossa última aula faz 2 semanas, né? E naquela ocasião nós vimos os livros de Abacuque e o livro de Sofonias. Nós vimos que Abacuque é um profeta muito interessante, né? O livro de Abacuque. Ele era um profeta que tinha dúvidas, grandes dúvidas, sobre a ação de Deus em seu tempo, sobre a ação, como que Deus estava agindo na época do profeta. Abacuque não conseguia entender por que Deus estava fazendo como ele estava fazendo. A Assíria estava causando grandes problemas para Judá. Porém, Deus responde que ele estava levantando a Babilônia para executar justiça contra Nínive. Deus estava levantando Babilônia contra a Síria. Mas aí que Abacuque ficou mais confuso ainda, né? Porque Abacuque pensou, mas Deus, a Babilônia também é tão terrível como a Síria. Então o profeta estava em grande confusão, né? Com a ação de Deus, né? No seu tempo. Deus executaria justiça contra a Síria e Babilônia em seu tempo perfeito. Essa foi a resposta do Senhor. E, irmãos, o último capítulo de Abacuque é muito bonito, né? Porque ele encerra fazendo toda aquela reflexão, né, sobre quem é Deus, né? Sobre os seus propósitos, sobre a sua natureza, e encerra aqueles versículos 17 a 19, né? Ainda que a figueira não floresça, haja fruto nos campos, nem as ovelhas não estejam nos seus apriscos, né? Encerra com aquelas belas palavras de confiança em Deus. O livro de Abacuque é muito interessante. Nós vimos ele na aula passada. E nós também vimos o livro do profeta Sofonias. Sofonias anunciou a mensagem de julgamento contra as nações estrangeiras, mas também anunciou a mensagem de julgamento sobre Judá. Mas o especial do profeta Sofonias é que a restauração viria para Judá e viria para as demais nações. O Senhor unificaria pessoas de todas as nações, de todas as línguas, e purificaria os lábios do seu povo para que pudessem servi-lo fielmente. O profeta Sofonias escreveu um livro pequenininho, mas também muito interessante. E nessa aula nós vamos ver o livro do profeta Ageu. Também um livro pequenininho, né? Deixa eu abrir aqui. Ok, já estamos aqui no profeta Ageu. Bom, o nosso slide diz assim: escrito pelo profeta Ageu em 520 a.C. Bom, foi escrito pelo próprio profeta, como ele declara. E a data, né? Data interessante, né? Poxa vida, a gente sempre vê que é de 500 a 400, tem uma faixa de escrita grande, né? Normalmente. Mas nesse caso, o profeta Ageu diz a data, né, do seu livro. É interessante, olha aqui o versículo 1 diz assim: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês. Ok, já está aqui a datação da escrita do profeta Ageu. E é interessante porque, veja bem, no capítulo 2, verso 1. No segundo ano do reinado de Dário, no sétimo mês, no 21º dia do mês. Ou seja, passaram-se aí um mês, mais ou menos. Depois, no versículo 10 do capítulo 2, no 24º dia do nono mês, no segundo ano do reinado de Dário. Ou seja, né, Ageu dá as datas muito precisas do seu ministério.
E é uma precisão bem minuciosa, né? Porque com as datas aqui dos meses, no calendário judaico, a gente então pode perceber que a profecia foi dada a Ageu entre agosto e dezembro de 520 a.C. Segundo ano do reinado de Dário, é uma história conhecida aí na história mundial, todos sabem que isso é 520 a.C. E aqui o profeta descreve os meses que isso ocorreu, então de agosto a dezembro de 520 a.C. Muito simples. O propósito diz o seguinte: incentivar a reconstrução do templo na esperança de trazer grandes bênçãos para Israel depois do exílio. Bom, é interessante aqui uma coisa. Há uma centralidade na obra de reconstrução do templo para os regressos do exílio. Então, Israel depois do exílio. Bom, então os irmãos estão percebendo que tem um deslocamento de contexto histórico, né? Antes a gente estava falando de profetas que viviam antes do exílio e profetas que viveram durante o exílio. Agora, nós estamos vendo aqui o profeta Ageu fala de um contexto após o exílio. Então, o que a gente pode traçar de recapitulação? Bom, o contexto histórico, nós vamos recapitular um pouco da nossa introdução, da nossa aula de introdução aos livros proféticos. Então, se os irmãos lembram lá da aula de introdução aos livros proféticos, né, nós vimos que é muito importante considerarmos os livros proféticos dentro do seu contexto histórico. Acho que isso está bem claro, né, após vermos tantos livros, né? Enfim, mas nós vimos que existem três momentos históricos para os profetas. Bom, aí tem um slide. Bom, tá em inglês, mas infelizmente, irmãos, não acha coisa boa em português, é impressionante. Aí acaba tendo que ser em inglês. Bom, o primeiro contexto histórico, o julgamento por meio dos assírios. Então, os irmãos podem ver que no lado esquerdo aí, ou seja, no início da linha histórica, vamos dizer assim, nós temos lá em cima a Síria. Então, é o momento em que a Síria é a potência dominante no Antigo Oriente Próximo. Então, a queda da Assíria, o julgamento por meio dos assírios. Quem caiu para os assírios? Está aí, como está aí em azul. Queda de Samaria, queda do Reino do Norte. O Reino do Norte caiu para a Síria. No século VIII, nós sabemos, ou seja, entre 800 e 701 a.C., é estranho porque conta de trás para frente, né, conta antes de Cristo. Então, o século VIII a.C. é de 800 a 701 a.C. A Síria já era a potência dominante na região do mundo em que se encontra Israel. Portanto, era uma grande preocupação. Em resposta ao pecado da nação do norte, em resposta ao pecado de Samaria, Deus anunciou a punição do reino do norte por meio dos profetas Elias, que nós vimos lá no livro de Reis, anunciou o julgamento por meio de Amós e anunciou por meio de Oséias. Está aí no slide, antes ali da linha azul, está aí o nome dos profetas, Amós e Oséias. Em 734, para recapitular a história um pouco, 734, Israel se aliou à Síria. Síria, capital Damasco, não a Síria, capital Nínive, para se proteger. Então, os irmãos devem lembrar bem desse contexto que nós vimos lá no livro do profeta Oséias. Então, Israel, a nação do norte, se alia com Damasco.
E os irmãos lembram que houve um triste episódio dessa coalizão, né? Porque o rei do norte, o rei de Samaria, queria de qualquer jeito que o rei de Judá apoiasse essa coalizão. Só que o rei de Judá não apoiou essa coalizão, não se juntou a Damasco e Samaria. Então, o que que Damasco e Samaria fizeram? O que que Samaria fez? Invadiu Judá. Então, o reino do norte invadiu o reino do sul, fez uma guerra contra o reino do sul. Veja a que ponto chegou o povo de Deus, né? A que ponto chegou o povo de Deus. Segunda Reis 15, 20 a 29 mostra que a Síria, Damasco, foi derrotada e Israel foi subjugada severamente por sua aliança. Então, a partir ali de 734, a Síria vence essa coalizão e então o Reino do Norte já é subjugado severamente. Em 722 ocorre a queda final. Lembrando para os irmãos que 734 está antes de 722, né, porque conta de trás para frente, porque dá muita confusão isso aí mesmo. Em 722, então, Senaqueribe invade Israel e destrói Samaria. Então, esse evento aí da queda de Samaria em azul, apontando aqui para a Assíria. Então, é nesse contexto da nação de Israel que Amós e Oséias pregaram a queda para a Assíria. Lembrando que Israel e Judá passaram a ser nações diferentes quando lá Roboão, filho de Salomão, quis cobrar impostos lá, quis continuar cobrando impostos muito altos e Jeroboão não aceitou, e aí a nação do norte se separou da nação do sul, lá por volta do ano 1000 a.C., mais ou menos. Ah, tá aqui embaixo, desculpa. A nação judaica dividiu em 930. Então, em 931 houve essa separação entre Judá e Israel. Em 722, então, a nação do norte cai para a Síria. Bom, em 701, Senaqueribe tentou invadir Judá. Então, pouco depois aqui, mais ou menos no ano de 700, Senaqueribe tenta invadir Judá também. E é um feito muito lembrado, né? Mas foi impedido por Deus. É aquela noite, né, que o rei era Ezequias, né? Ezequias orou ao Senhor, e o anjo do Senhor matou 185 mil soldados assírios no reinado de Ezequias. Os irmãos lembram muito bem dessa passagem que dá assim uma felicidade muito grande para todos. Bom, então esse é o contexto, o primeiro contexto, o julgamento por meio dos assírios. Então nós temos o profeta Amós, o profeta Oséias, aqui o profeta Obadias, que trata desse contexto, mas especificamente uma profecia contra Edom. Então esses profetas tratam da Assíria. Também temos o profeta Jonas, que se os irmãos bem lembram, o profeta teimoso, Deus mandou o profeta teimoso ir pregar em Nínive, capital da Síria, porém Jonas quis ir para a Espanha e foi engolido por um peixe e vomitado e teve que ir para a Síria de qualquer jeito. Então temos o profeta Jonas aqui, também temos o profeta Naum aqui também profetizando contra a Síria. Mas se os irmãos lembram bem do profeta Naum, já havia acontecido a queda de Samaria. Já havia acontecido e Naum está profetizando contra a Síria. Então, também está aqui no contexto da Assíria. Então, todos esses profetas, Obadias, Amós, Oséias, Jonas e Naum, estão nesse contexto assírio do julgamento por meio dos babilônicos. Desculpa, julgamento por meio dos assírios. O segundo contexto histórico dos profetas, o julgamento por meio dos babilônicos. Bom, quem caiu para a Babilônia? O Reino do Sul, Jerusalém, Judá. Em 612, os babilônicos derrotaram Nínive,
Nínive, a Síria, né? Nínive é a capital da Síria. E se tornava a potência mundial. Então, aqui, mais ou menos por aqui, em 612, a Babilônia se torna a potência mundial, conforme está aqui a setinha vermelha. Em resposta ao pecado de Judá e o pecado de Assíria, Deus enviou Babilônia. Então, lembre-se lá do profeta Naum, que profetizou contra a Síria, quem foi levantado Babilônia. Lembre-se do profeta Abacuque, que ficou todo confuso, né? Deus levantou Babilônia para julgar a Síria e para julgar Judá. Deus usou Babilônia para julgar Judá em 3 ocasiões. Os irmãos bem lembram que em 606 ocorre a primeira invasão, em que se invadiu Jerusalém, se subjugou e deportou membros da elite de Jerusalém, como o profeta Daniel. Então, aqui, profeta Daniel, no meio do contexto babilônico, é exilado na primeira deportação em 606. Em 697, ocorre a segunda invasão e mais deportações, em que foi deportado, por exemplo, o profeta Ezequiel, na segunda deportação. E em 586 ocorre a destruição de Jerusalém, deportação de quase todos os israelitas, né? Deportação dos que sobraram vivos. E aqui ocorre realmente a destruição de Jerusalém. Os irmãos lembram desse evento lá da aula de Lamentações. E esse evento também está descrito lá em 2 Reis 25, de 1 a 21. Então, todos esses profetas, aqui Joel mais recuado, também no contexto de Judá, depois vem Miqueias, depois vem Isaías, também no contexto de Judá, depois vem Sofonias, Abacuque, Jeremias, Daniel e Ezequiel, todos nesse contexto de Judá. E esses aqui, tanto Isaías, Miqueias, desculpa, me confunde demais, né, a tradução em inglês. É porque a tradução de nomes em hebraico é muito complicado, sabe? Aí eu fico lendo Micá, fico pensando em Micaías, que é aquele profeta que é referido lá em 2 Reis, né? Mas isso aqui é Miqueias, Sofonias, Abacuque, Daniel, Ezequiel, todos esses estão no contexto de Judá. Em 586 ocorre a queda de Judá pela Babilônia. E temos um terceiro momento histórico, a restauração, ou os profetas pós-exílicos. Em 539, 538 a.C., o imperador Ciro da Pérsia derrotou Babilônia e permitiu que os judeus regressassem a Jerusalém. Os irmãos bem lembram disso lá dos livros de Esdras e Neemias. O primeiro grupo a voltar foi o grupo de Zorobabel e reconstruiu o templo. Bom, então, só fechando aqui. Então, o grupo da restauração e do profeta pós-exílico está nesse retângulo verde. Aí, então, vamos dar um zoom nesse retângulo verde. Bom, então estamos aqui. O retorno do cativeiro é o retângulo verde. Primeiro nós temos o exílio. O exílio, a primeira data, a primeira invasão é em 606, mas foi consumado com a destruição de Jerusalém em 586. Em 536 ocorre a primeira vinda de judeus para Jerusalém aqui no reinado de Dário. Desculpa, aqui no reinado de Ciro, desculpa. Estou aqui em 536, são os primeiros judeus que retornam para Jerusalém. O primeiro grupo, foi liderado por Zorobabel e reconstruiu o templo. Onde que isso está narrado? Está narrado no livro de Esdras, capítulo 1 até o capítulo 6. O contexto de Ageu
Olha a tradução, como é que fica diferente, né? Agai, né? Para o inglês. Mas isso aqui é Ageu. Então, o contexto de Ageu e o contexto de Zacarias é esse contexto tratado lá em Esdras, capítulo 1, capítulo 6, que é o contexto da reconstrução do templo. Então, o primeiro grupo retorna em 536, em 516, em 20 anos, é completada a reconstrução do templo. O profeta Ageu e o profeta Zacarias profetizam neste contexto histórico aqui. Então, dos dois profetas pós-exílicos, Ageu e Zacarias estão nesse pedaço aqui, na reconstrução do templo, na primeira vinda de judeus que retornam para Jerusalém. Depois de 483 a 473, ocorre o contexto histórico de Esther. Se os irmãos quiserem relembrar, voltem lá no livro, na aula do livro de Esther. O rei era Xerxes primeiro, se os irmãos bem lembram. Depois, em 458, ocorre a restauração da lei, que é o contexto tratado em Esdras, capítulo 7 ao capítulo 10, que foi o contexto em que o segundo grupo, o grupo de Esdras, retornou para Jerusalém. 458, então ocorre a restauração da lei, aquele contexto dos casamentos mistos, da desobediência, etc, etc. Em 444, o terceiro grupo retorna para o Jerusalém, que é o contexto de Neemias. Então, o livro de Neemias vai tratar da reconstrução dos muros, se os irmãos bem lembram lá no livro de Neemias. De 444 a 432, mais ou menos, que trata o período de Neemias. Então, após Neemias, nós temos o último profeta do Antigo Testamento, o nosso querido Malaquias. Malaquias profetizou mais ou menos nessa data de 430, por aí. Então veja que os primeiros profetas pós-exílicos, que são Ageu e Zacarias, estão aqui no contexto da reconstrução do templo. Depois Malaquias vai estar um pouco depois, né, desse contexto, né, já com a festa do Purim estabelecida lá em Esther, já com a restauração da lei em Esdras, restauração da lei em Esdras, e também com os muros reconstruídos em Neemias. Deixa eu só ver o horário aqui. Nossa. Bom, vamos só recapitular então um pouquinho desse contexto aqui, do retorno do cativeiro mais exatamente. Seria possível prever um êxodo em massa de judeus do seu cativeiro da Babilônia, uma vez que Ciro emitira seu decreto, em 539. Está lá em 2 Crônicas 36, 23 e em Esdras, capítulo 1, versos 2 a 4. Ciro autorizou o retorno dos israelitas. Afinal de contas, quem não iria querer voltar para casa após um longo período de cativeiro e deportação? Mas esse não foi o caso. Os exilados tinham seguido o conselho de Jeremias. Qual foi o conselho de Jeremias? Construam casas, se estabeleçam, plantem pomares, casem-se, gerem filhos e filhas. Está lá em Jeremias 29, 5 a 6. Eles haviam prosperado com Babilônia. Babilônia prosperou. Eles também prosperaram. Quase 50 anos haviam se passado desde a destruição de Jerusalém. A maior parte da geração levada ao exílio tinha morrido e a geração nascida lá só conhecia a Babilônia como lar. Assim, em vez de tomar parte num retorno em massa para Jerusalém, a maioria dos que estavam na Babilônia preferiu manter a segurança financeira e o conforto que havia construído durante o exílio. Seria muito chato, né? Muito desconfortável sair da situação já bem adaptada em Babilônia, na cultura babilônica, na religião
politeísta babilônica. Mesmo assim, pouco menos de 50 mil exilados escolheram fazer a viagem de retorno. Quando eles chegaram, enfrentaram várias dificuldades. Aqui 50 mil, mais ou menos todos os grupos, tá, irmãos? Primeiro, segundo e terceiro. Quando eles chegaram, enfrentaram algumas dificuldades. Primeira, a terra estava incultivável e as casas herdadas em ruínas. A terra foi destruída por causa da guerra, por causa do fogo, né? Nabucodonosor queimou Jerusalém e os campos em volta. E as casas destruídas. Havia muito trabalho a ser feito. Segundo, as classes inferiores por ruim, né? Os judeus mais miseráveis, né? Que tinham ficado na terra, que Babilônia deixou na terra, está descrito lá em Jeremias 52, 15 e 16, haviam assumido as propriedades dos que foram deportados. Então imagina, teve uma guerra, está tudo destruído, Babilônia deixa os mais miseráveis na terra, os mais miseráveis vão, né, montar lá um barraco, plantar uma coisa de subsistência lá e ficar lá. Ou seja, aquilo passou a ser deles, né? Eles construíram ali alguma coisa e passaram a plantar ali. Está lá em Ezequiel 11, 3, versículo 3, versículo 15. Impôs-se uma complexa situação legal, exigindo a conciliação dos direitos dos retornados, ou seja, do direito dos que estavam na Babilônia e voltaram, com os da população que havia permanecido. Imagina, a população, os pobres que permaneceram, construíram suas casas, já estavam na segunda geração, de repente chega um bando de gente que nunca viu mais gordo, né? E exige a terra deles de volta, né? Então imagina a dificuldade que não foi. As tensões emergiram entre os retornados e os que permaneceram. Tensões que ainda seriam sentidas depois de um século, como está lá em Neemias 5, de 6 a 8. Terceiro, a reconstrução de Jerusalém e do templo também enfrentou oposição externa dos povos vizinhos e dos oficiais persas designados para a região. Seus irmãos bem lembram lá das aulas do livro de Esdras, mais especificamente capítulo 1 a 6. Após a restauração inicial do altar do pátio no templo, do altar no pátio do templo e dos esforços para lançar os alicerces da própria construção, pouco trabalho parece ter sido concluído. Está lá nos primeiros capítulos de Esdras. Quarto fator que dificultava, né, que dificultou, né, a vida desses que retornaram. Os primeiros esforços para dar início à reconstrução do templo depararam-se com comentários desencorajadores e comparações injustas em relação à grandeza do primeiro templo por parte dos que haviam por, desculpe, irmãos, por parte dos que o haviam conhecido. Então, aqueles antigos, né, aqueles já anciãos que conheciam o templo de Salomão, que conheciam toda aquela riqueza, aquela construção faraônica, viam aquele monte de pedras que era o templo agora e falavam: isso está horrível. Irmãos, esse é o contexto de Ageu e esse é o contexto de Zacarias. Com essas e outras questões afligindo os israelitas que retornaram, não surpreende que os retornados sentissem comparativamente pouca urgência em reconstruir o templo, uma vez que verteram as suas energias na reconstrução de suas casas, no restabelecimento da produção agrícola, etc, etc. Então tinham coisas muito mais importantes do que reconstruir o templo. Anos se passaram, até que em 520, Deus levantou dois profetas, Ageu e Zacarias, para instar o povo a rever as suas prioridades e construir o templo.
O povo respondeu à pregação de ambos os profetas e o templo foi terminado em 516. Está lá em Esdras 6, capítulo 15. Embora a profecia de Ezequiel contenha um número maior de datas que o breve livro de Ageu, de todos os livros proféticos, Ageu tem a maior densidade de material datado. Então é como nós lemos aqui, num livro de 2 capítulos tem três marcações temporais. Cada um dos 4 oráculos que compõem o livro é introduzido com uma anotação relativa à data em qual ele foi anunciado, como a gente já leu. Além dos 4 meses de seu ministério público, conhecido pelo livro, nada mais se sabe sobre o profeta Ageu. O livro do profeta Ageu é bem pequenininho, só apenas 4 bloquinhos em 2 capítulos. O primeiro bloco é o chamado para a ação. Ageu desafiou seus ouvintes com uma pergunta. Olha que pergunta interessante. Versículo 4 do capítulo 1. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Pergunta desafiadora. O povo teve tempo de sobra para cuidar de seus problemas e seus desejos pessoais. Como a gente já viu o contexto agora, né, irmãos? Problemas jurídicos, né, de retornar, de ter sua terra de volta, de ter a terra de volta e estar em ruínas, e ter que reconstruir a casa, reconstruir plantação, reconstruir uma série de coisas. Então, o povo estava muito preocupado com esses problemas pessoais. E não havia tempo para terminar o templo do Senhor. Ageu os confrontou. Ageu confrontou a falta de vontade do povo. Seus campos não produziam quase nada. Sua comida e bebida não satisfaziam. Suas roupas não os mantinham aquecidos. E os seus salários desapareciam muito rapidamente. Por quê? Por quê? Essa é a indagação. Porque o povo tinha permitido que a casa de Deus se deitasse em ruínas, enquanto eles corriam atrás do vento em busca de suas próprias ambições. Atrás do vento, o profeta não cita que atrás do vento igual Provérbios, mas eu coloquei aqui porque é mais ou menos isso, né? Correndo atrás dessas coisas materiais que no fim não servem de nada. O primeiro capítulo, então, chama o povo para a ação. O primeiro capítulo incomoda o povo, cutuca na ferida do povo para eles voltarem para a ação. O segundo bloco é uma palavra de encorajamento. Cerca de um mês após o início do trabalho do templo, Ageu trouxe outro desafio. Ele perguntou aos anciãos de Judá como o estado atual do templo se comparava à sua aparência antes do exílio. Então é aquele contexto desencorajador que nós vimos. Obviamente, né, era muito pior que o templo antigo. Claramente, a glória atual não correspondia à glória antiga. Mas Ageu encorajou as pessoas a continuar trabalhando. O Espírito de Deus estava com eles. O Senhor tornaria a última glória da casa maior do que a sua antiga glória. Ao longo de toda a história, o templo de Deus avançou em glória e continuará a fazê-lo. A igreja é o templo de Deus e o Espírito Santo habita na igreja. 1 Coríntios 3,16. Os crentes individualmente são templos do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Percebe que o templo não é mais um lugar físico? Quando o Senhor estabelecer o seu reino eterno, ele próprio será o seu templo. Apocalipse 21, versículo 22. O terceiro bloco é uma confirmação das bênçãos. 2 meses após as palavras de encorajamento,
Ageu questionou os sacerdotes sobre as leis de pureza e impureza. Se um homem carregasse carne sagrada em sua roupa, e sua roupa tocasse em outra comida, a comida se tornaria santa? Os sacerdotes disseram que não, obviamente não. Ageu então perguntou o que aconteceria se alguma dessas coisas tocasse alguém impuro. Se tornaria impuro? Perguntou Ageu aos sacerdotes. Os sacerdotes disseram que seria impuro. E olha o que Ageu responde. Desculpa. Olha o que Ageu responde da resposta dos sacerdotes no versículo 14. Então Ageu continuou: Assim é este povo, e assim é a nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferece, tudo é impuro. As pessoas pensavam que virariam santas, né, que se tornariam santas, se construíssem as suas casas perto do templo. Isso é no contexto aqui da reconstrução do templo. As pessoas pensavam que, como o templo representava a presença de Deus no meio do povo, então o povo estava querendo construir as casas ali perto do templo, né, para ver se elas ficavam mais santas. Em vez disso, em vez de se tornarem mais santos por osmose, né, por difusão, eles profanavam o templo por sua vida impura. Muitas pessoas hoje pensam que, se apenas passassem um tempo na igreja, receberão a bênção de Deus. Irmãos, esses profetas menores são muito bons, né, de estudar e fazer as aplicações, né? Então, aquele pessoal pensava que se construir casa perto do templo ia ficar mais santo. Hoje em dia, sim, né? Eu acho que ninguém quer construir a casa perto da igreja achando que vai ficar mais santa, né? Mas a lógica é meio que a mesma, né? Então a pessoa pensa que estando na igreja uma vez por semana, 2 vezes por semana, 1000 vezes por semana, ela vai se tornar santa por causa disso. Não, irmãos. Não é o tempo que a pessoa passa na igreja que torna ela santa. Em vez disso, assim como acontecia, suas vidas prejudicam e difamam o ministério da igreja. Apesar do pecado de Judá, Deus decidiu abençoar o povo. Ele disse ao povo para marcarem nos seus calendários, pois as bênçãos começariam imediatamente. O favor de Deus encorajaria o povo a continuar o trabalho no templo. E o quarto bloco é a restauração do reino de Davi. Ageu descreveu os planos futuros de Deus. Ele derrubaria os reinos e exaltaria o seu povo. Zorobabel, descendente de Davi, serviria a Deus neste dia. Deus restabeleceria o reino de Davi. Bom, se os irmãos lembram lá da aula de Esdras, Zorobabel é descendente, né, de Davi. Talvez a conexão de Zorobabel com a linha de Davi inspirou a esperança para a vinda do Messias. Nós sabemos o cumprimento dessa profecia. Qual é o cumprimento da profecia de Ageu 20 a 23? É Jesus Cristo. Tá lá no livro de Lucas, capítulo 1, verso 34 a 33. Um descendente de Davi, através de Zorobabel. Tá lá também em Mateus, capítulo 1. Aliás, Mateus está bem pertinho, né? Virem aí 5 páginas. Mateus 1, verso 12, diz assim. Aqui na genealogia de Jesus. Depois do exílio da Babilônia, então,
Mateus está traçando a genealogia de Jesus desde Abraão. Versículo 2 diz, 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou a Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou a Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, na qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Irmãos, muito bonito, né? As profecias do Antigo Testamento, as profecias dos profetas menores sendo cumpridas perfeitamente em Cristo. Bom, nossa aula já se adelonga, vamos encerrar por aqui.